Olá, eu sou o Diego Viug, professor de matemática, e hoje eu vou falar com vocês sobre estatística. Está começando mais um Cai no Vestibular. Podemos dizer que, estatisticamente, esse tema sempre cai em provas e no Enem está muito presente. Então nós vamos encerrar a nossa aula com um exemplo aí de como que isso caiu no Enem, tá? Mas antes disso, a gente precisa entender que existem algumas medidas de tendência central, né? Centralidade. Então nós vamos estudar média, mediana e moda. São os principais assuntos que aparecerão em provas. Tá certo? Então, para começar, você já sabe alguns conceitos, mas não sabe que sabe. Então, fica ligado comigo. Olha só, o que é uma média, Viug? Média é que você vai ter uma distribuição com uma série de valores. Olha só na próxima tela o que eu trouxe. Você vai pegar todos esses valores e vai somar. Depois disso, vai dividir pela quantidade desses valores. Pô, Viug, eu não entendi. Então pensa comigo, você fez 5 provas ao longo do ano. Você vai somar as notas que você tirou e vai dividir por 5 para entender qual é a sua média, qual é o valor que você poderia substituir todos eles sem alterar a soma. Isso é a média, tá? Viu, Gui, o que é a mediana da minha distribuição? Mediana é que se você ordenar todos os elementos, qual é aquele que estaria ocupando a posição central? Viu, Gui? Eu já anotei aqui as definições e percebi que você botou um asterisco ali no final. Por que você botou um asterisco? Porque imagina, se você tem uma distribuição com uma quantidade ímpar de termos, existe alguém que ocupa a posição central. Mas se essa quantidade for uma quantidade par, quem é o cara que está exatamente no meio? Não existe esse elemento. Então você precisa pegar os dois elementos centrais e calcular a média entre esses dois. E por último, o que é a moda? Bom, só você pensar na própria vida real, né? Moda, quando que uma coisa está na moda? Ela está na moda quando muitas pessoas começam a usar, né? Como que eu vou identificar, por exemplo, vamos pegar aqui a minha roupa. Será que está na moda usar uma camisa dessa de manga curta ou um tecido desse tipo? Não sou eu que dito a moda. Eu tenho que ver se muitas pessoas estão utilizando esse mesmo modelo que eu, né? Então a ideia de moda tem a ver com frequência. Então, na nossa distribuição, moda vai ser aquele cara que aparece mais vezes. Show? Então olha só esse exemplo que eu coloquei aqui. Na sua prova, vão ter aí distribuições com valores misturados, né? Para fazer a média, isso é irrelevante. Basta que você some todos eles, tá? Somou todo mundo e dividiu. Mas viu que eu vou dividir por quanto? Olha só, 13 mais 19 mais 18 mais 20 mais 12 mais 16 mais 15 mais 15. Pegou esse valor e vai dividir por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai dividir por 8 e vai ver o valor da média, tá? Faz em casa e vê se bate com 16. Viu que qual é a moda? Moda é o 15. Por que o 15? Olha aqui no final, ó. O 15 aparece 2 vezes. Ele aparece mais do que os outros, tá? Todo mundo aparece uma vez e o 15 aparece 2. E a mediana? Muita gente pensaria o seguinte, são 8 termos. Então a mediana é a média entre o quarto e o quinto termo, mas não o quarto e o quinto termo na forma que eles estão escritos, né? No caso aqui, ó, o quarto e o quinto termo são o 20 e o 12, tá? Observa que a média entre 20 e 12 dá 16, mas a mediana não é 16. Por quê? Porque eu preciso colocar eles ordenados primeiro. Então, se você ordenar, você vai ver que o quarto termo é 15, o quinto termo é 16 e a média entre 15 e 16 vai ser 15,5. Gente, sabendo esses 3 conceitos que eu acabei de apresentar, a gente vai fazer a questão do Enem. Olha só, de acordo com um relatório recente da Agência Nacional
Agência Internacional de Energia, o mercado de veículos elétricos atingiu um novo marco em 2016, quando foram vendidas mais de 750 mil automóveis da categoria. Com isso, o total de carros elétricos vendidos no mundo alcançou a marca de 2 milhões de unidades, desde que os primeiros modelos começaram a ser comercializados em 2011. No Brasil, a expansão das vendas também se verifica. A marca A, por exemplo, expandiu suas vendas no ano de 2016, superando em 360 unidades as vendas de 2015, conforme representado no gráfico. Gente, antes de tudo, esse gráfico, ele é um pictograma, né? Ele é um gráfico que traz figurinhas e cada um desses carrinhos com a tomada vai representar uma quantidade e você vai ter que descobrir isso aí usando aí um pouco do teu raciocínio lógico, tá? Agora olha a pergunta. A média anual do número de carros vendidos pela marca A nos anos representados no gráfico foi de, olha só, gente, quanto foi vendido em 2014, quanto foi vendido em 2015 e quanto foi vendido em 2016? Nós não sabemos, né? Mas a gente vai conseguir descobrir o valor de cada um desses carrinhos com a informação que aparece no texto. Em 2016, eu vendi 360 unidades a mais que em 2015. Então, olhando para o gráfico, esses 3 carrinhos aqui, ó, eles representam 360 unidades. Então, olha só, usando aí a nossa proporcionalidade, 3 carros vão valer 360. Um carro, 120. Né? A gente só dividiu por 3. Agora, como é que eu faço a média? A média anual. A média anual, gente, é descobrir o total que foi vendido e dividir por 3 anos. Então, ó, no primeiro ano eu vendi 120, no outro eu vendi 240 e no outro eu vendi 600. Né? Como é que eu sei que é 600? Porque, ó, uma vez o 120, 2 vezes o 120 e 5 vezes o 120. Tudo isso eu vou dividir por 3, porque são 3 anos. Então, eu tenho 960 dividido por 3, 320 é a nossa média. O gabarito, portanto, é a letra D de dado. Tranquila essa questão? Foi. Vamos para a próxima, que é bem rapidinha? Olha só, eu tenho aqui um gráfico da taxa de desemprego, né? Você está vendo que ele é bem estranho, né? Ele é bem complicado da gente fazer a leitura. E ele fala que tem um gráfico apresentando a taxa de desemprego para o período de março de 2008 a abril de 2009. E ele pede para a gente descobrir a mediana dessas taxas. Gente, olhando para o gráfico, eu quero que você observe quantas bolinhas elas estão marcadas aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 bolinhas. Se eu quero a mediana, eu vou fazer o quê? Eu preciso pegar os 2 valores centrais e calcular a média entre eles. Tá? Viu como é que eu vou fazer? Eu vou escrever esses 14 e colocar em ordem? Não precisa, porque eu já sei que eu quero o 7º e o 8º. Então eu vou fazer aqui, a minha dica é, vem de baixo para cima, tá? Ó. 1, depois 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ó. Então o 7º termo é o 7,9. Quem está depois do 7,9 é o 8,1. Pô, Vilga, então o 7º termo é o 7,9, o 8º termo é o 8,1. Como é que a conta é fácil? Qual é a média entre esses 2 valores? A média é 8. Né? 7,9 mais 8,1 vai dar 16. 16 dividido por 2, 8 é a letra B. Então, o importante, só para a gente marcar aqui e você ter a solução, né, é que a mediana, nesse caso, vai ser a média entre o 7º e o 8º termo. O 7º termo é 7,9, o 8º termo é 8,1, então isso dá 8. Resposta letra B de bola também. Então, questão bem tranquila e esse é um tema muito cobrado em concursos. Então, tá aí
cai no vestibular, sim, e é a estatística que eu queria trazer para você. Tá certo? Muito obrigado, eu vejo você aqui em breve. Tchau, tchau, pessoal, até a próxima!